noite a todos. Boa noite. Desejar a vocês um 2026 de muita saúde, né? E de muitas realizações. Gostaria de agradecer o convite da casa, né? Na pessoa da Verinha, para a palestra de hoje, né? Pela oportunidade do trabalho. Tá? Bom, vou trabalhar com vocês então o tema a origem das doenças na visão espírita, né? E por que é importante conhecer a verdadeira origem das doenças? Porque para a gente eliminar convenientemente, né, uma doença, é fundamental que a gente saiba a sua causa. Assim que trabalha a medicina tradicional. Para saber como tratar uma doença, é preciso saber como ela se origina. Tá? Então eu vou trabalhar com vocês a doença que tem origem nos nossos vícios e nos nossos excessos, as doenças que têm origem no nosso aspecto emocional, né? Ou seja, na nossa atitude mental, e nas doenças que são originárias de nossas atitudes contrárias às leis divinas em existências passadas, que são as doenças reencarnatórias, né? Nós somos espíritos eternos e já tivemos outras experiências em outros corpos, né? Então, embora o tema seja saúde, eu achei conveniente iniciar definindo para vocês o que é saúde. Saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Já, segundo a Associação Médico-Espírita, ela amplia essa visão e ensina que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então, leve em conta fatores biológicos, psicológicos, sociais e espiritual, né, que influenciam o ser humano, né, durante a sua passagem na existência terrena. Na tese espírita, toda doença, né, que seria então a perda desse bem-estar, tem origem na alma, nas decisões do espírito. Nós não adoecemos por acaso. Adoecemos porque nós permitimos ações contrárias à saúde. Nós não sabemos perdoar, nós alimentamos inveja, ciúme, temos mágoas acumuladas, não temos vícios, excessos e praticamos ações contrárias ao mundo. E as doenças infecto-contagiosas? Bom, os vírus, as bactérias e os demais micro-organismos devastadores não são os responsáveis pela presença da doença. Elas se nutrem de células quando se instalam nas áreas em que a energia já está liga. Já temos um desequilíbrio energético no nosso corpo em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. Tá? Isso quem nos diz é Joana de Ângeles, né? No livro Plenitude. Então, na realidade, não somos patógenos, agentes causadores do processo contagioso, e sim nossos sentimentos e ações inadequadas. Esses sentimentos e ações criam um ambiente vibratório propício para que os patógenos se instalem no nosso organismo. Os patógenos, e o patógeno se instala porque na realidade nós já estamos doentes, nós já perdemos, né, o equilíbrio, essa harmonia que eu defini como saúde. E para entender como é que a gente cria esses ambientes vibratórios propícios, né, ao desenvolvimento, para que os patógenos se instalem, né, para que se instale a doença, nós precisamos lembrar que nós somos espíritos eternos, certo? Temporariamente encarnados, mas todo encarnados nós somos um ser tríplice. Nós somos uma unidade formada por espírito, né, que no caso, quando nós estamos encarnados, é chamado de alma, perispírito
corpo físico. Tá? O espírito é energia e o corpo físico é matéria, né? O cálculo dos efeitos. E o nosso perispírito é o nosso envoltório, né? E ele tem natureza semimaterial. Então, o espírito, que é energia, para atuar no corpo, que é matéria, ele precisa, então, desse envoltório semimaterial para o nosso perispírito. O espírito não tem forma, a forma é do perispírito. Então, quando a gente desencarna, né, a forma humana é do perispírito. Então, quando a gente morre, o espírito se apresenta, mas ele se apresenta na forma do corpo espiritual. Então, quando a gente reencarna, né, o espírito se liga ao corpo através do perispírito, que é o nosso modelo organizador biológico, tá, o qual vai modelar o futuro corpo. E quando a gente desencarna, o perispírito vai se integrar ao espírito. Ok? Então, a alma, que é o espírito encarnado, ele é um princípio inteligente que governa a vida. Ele é influenciado e modificado. A alma, que é o espírito encarnado, ele é um princípio inteligente que governa a vida, influenciando e modificando a matéria pela força do pensamento. Então, o espírito, ele é o comandante, né? Ele é o que comanda, tá, essa unidade. Ele é o ativo. O perispírito e o corpo físico, ele é passivo. Quem comanda é o espírito. Então, tudo que acontece na alma, né, no espírito encarnado, repercute no nosso corpo através do perispírito. O corpo físico é apenas uma expressão da alma, né, do espírito encarnado, tendo o corpo fluídico, que é o perispírito, como intermediário. Então, o espírito encarnado, ele pensa, tem a atitude mental. O perispírito plasma, imprime na sua estrutura e depois reflete no corpo físico. Só que quando o perispírito plasma, ele pode gerar lesões nesse perispírito. E essa lesão depois vai refletir no nosso corpo físico. Pode ser tanto nessa vida como em outra vida. Então, o perispírito, ele é um molde do nosso corpo físico. E como é no perispírito que os órgãos são moldados, qualquer deficiência no perispírito vai manifestar no corpo físico. Então, na realidade, saúde seria uma situação de harmonia entre as funções da alma, do perispírito e do corpo. E a doença seria o quê? A perda dessa harmonia. E como ficamos doentes? Como perdemos essa harmonia? Tá? Como seria o mecanismo? Como que a gente perde essa harmonia? Né? De alma, perispírito e corpo. Bom, atos infelizes, né, contrários à lei divina, vícios, excessos, roubo, sequestro, corrupção, né, maledicências, praticados deliberadamente pela força mental, ferem os tecidos sutis do perispírito, refletindo em disfunções, em enfermidades no nosso corpo físico, nesta ou em outra reencarnação. Então, antecedendo as lesões anatomopatológicas, estão as disfunções mais ou menos intensas nos tecidos do perispírito, que tem origem aonde? Na mente enferma. Nossa mente gerou isso, certo? Somos uma unidade que é dirigida pelo espírito encarnado, que é a alma, sendo este, então, diretamente responsável pela sua manutenção e, portanto, Senhor absoluto da saúde e da doença, certo? Então, é o espírito que vai, então, com a sua atitude mental, pode, né, gerar lesões no perispírito, e essas lesões no perispírito podem levar, então, a doenças no nosso corpo físico. Então, pensamentos positivos, atitudes mentais adequadas do espírito encarnado vai plasmar
nas células sutis do perispírito, zonas de equilíbrio, que refletem em energias revigorantes e harmonia nas células do nosso corpo. Já pensamentos negativos, atitudes inadequadas do espírito encarnado, vai plasmar, vai imprimir nas células sutis do nosso perispírito zonas de desequilíbrio, que refletem em distonias e em disfunções nas células do nosso corpo físico, resultando em moléstias e patologias. Então imagine esses pensamentos negativos, né, durante 24 horas por dia, durante 10 anos da nossa vida, certo? Então se ficarmos doentes, na realidade é porque nós fizemos o uso incorreto do nosso livre-arbítrio. Às vezes em decorrência de agirmos contrário à lei divina, né, às leis de amor, seja por ignorância, né, ou por rebeldia. E no caso da depressão, aqui, tá, é uma posição espiritual, certo? No caso da depressão, Divaldo Franco, ele nos diz que é a culpa que o espírito traz no inconsciente. A culpa é um dos fatores responsáveis pela depressão. Essa culpa é a antena que vai permitir a sintonia com a vítima do passado. E só existe sintonia, né? Só existe afinidade, porque existe o débito. Os espíritos podem acercar-se quando somos devedores. Todos, em maior ou menor grau, somos devedores. Eles vão acertando-nos, transmitem melancolia, medo, levam-nos à solidão. Então, a doença seria uma punição? Tá? Não. Deus, ele não pune e não premia ninguém. Tá? A doença, ela tem função de reeducar, quebrar ilusões da vida material. Ela nos indica a necessidade de mudança, adquirir novos valores ou novas virtudes. Nos chama às vistas do compromisso reencarnatório. É uma proteção que se desenvolve para eventuais desvios do nosso projeto de reencarnação. Então, trata-se de um mecanismo de cura espiritual, que às vezes, né, significa o sacrifício da nossa vida, do nosso corpo, né? Mas o que é uma encarnação perante a eternidade do espírito? É lógico que a gente quer viver, né? A gente quer, mas, né, às vezes a gente precisa dessa reeducação espiritual. A gente precisa da cura do espírito, que vai, às vezes, ter como penalidade, né, a gente pode dizer assim, né, a perda do corpo físico. Mas nós somos espíritos eternos, né? Tem que lembrar disso. Então Jesus, há mais de 2000 anos, ele nos disse, né? A cada um será dado segundo as suas obras. Kardec, né, nos fala sobre a lei da causa e efeito, ação e reação. Agindo no bem, teremos o mérito do bem. Se nós agirmos no mal, teremos consequências. Então qualquer prejuízo que nós causemos a nós mesmos ou a terceiros vai ter consequências, certo? Inevitáveis na nossa própria vida. Então a gente vê que nossas escolhas determinam o nosso equilíbrio ou nossas perturbações. E como que os vícios podem, então, prejudicar a nossa saúde? Então os vícios como o cigarro, a bebida, as drogas, os vícios deixam-nos lesar por ação tóxica. Arquivamos compromissos de ordem moral com a lei divina. As lesões são também de origem mental, danificando tanto o corpo quanto o perispírito, tendo reflexos, inclusive, em reencarnações posteriores. Às vezes a pessoa fuma a vida inteira nessa encarnação e não tem nenhuma consequência física nessa encarnação. Mas ele tá também causando lesões no perispírito. E como eu falei, quando você causa lesões no perispírito, certo? Você vai ter consequências no seu corpo físico. E isso pode ser em outra encarnação. Então, às vezes, em outra encarnação, numa próxima encarnação, você nasça com problemas no pulmão, né, para quem fuma, e problemas no fígado para quem bebe, e outras consequências para quem usa drogas, né? Então, nós lesamos o nosso perispírito, né? Então, essa lesão vai ter uma consequência no nosso corpo físico nessa ou em outra encarnação. E os excessos?
excessos na comida, no sexo, no trabalho. Bom, os excessos, ele também, né, levam ao desequilíbrio que nos causam pesados ônus energéticos, desgastando-nos nos centros de equilíbrio vital. Então, atender a santificada missão do sexo, no seu plano respeitável, usar aperitivo comum, fazer uma boa refeição, de modo algum significa um desvio espiritual. O problema são os excessos no limite da resistência orgânica. Tá? Então, sofremos as famosas cefaleias tensionais por excesso de trabalho e tensão. Né? Então, desrespeitando a linguagem inteligente da natureza, que nos chama ao repouso terapêutico, nós preferimos os analgésicos. Então, às vezes, quando a gente está com enxaqueca, né, o que a gente precisa fazer? Descansar no quarto escuro, né? Parar um pouquinho. Então, o nosso corpo dá sinais. Ele fala assim, não estou aguentando mais, para. E às vezes a gente não respeita isso. A gente vai além, né? A gente vai, então, além do limite da resistência orgânica. Isso tem, né? Vai ter um ônus energético para nós, certo? E eu falo isso no trabalho por experiência própria, viu, Everton? Né? Então, toda carência também é consequência do abuso de igual magnitude que realizamos. Né? Então, a baixa autoestima de hoje é um orgulho desmedido de ontem. E a atitude mental? Como que a nossa atitude mental pode levar, né, a nós perdemos esse equilíbrio, né, a nossa saúde? Então, nós pensamos, temos uma atitude mental, e o pensamento, ele é fonte geradora. Então, através do nosso pensamento, nós geramos sentimentos como ciúme, inveja, mágoa, vingança, insegurança. E sentimentos geram emoções. Emoções que podem ser raiva, medo, orgulho, ansiedade, irritação, frustração. Tá? Então, o sentimento, ele nasce nos nossos pensamentos. Então, sentimentos geram emoções. A emoção, ela carrega uma energia que, uma vez acumulada, e sendo essa energia uma energia negativa, ela pode gerar doenças. Todos esses sentimentos, por muito tempo, gerando e acumulando energias negativas, culminam em prejuízo à saúde. Isso porque essas energias negativas podem afetar nosso sistema imunológico, certo? Então, olha como o nosso pensamento, nossos sentimentos e nossas emoções podem afetar, sim, a nossa saúde. E cada sentimento desse que eu abordei, né, a inveja, o ciúme, a vingança, para ter surgido no psiquismo, né, teve uma história. Então, por exemplo, o sentimento de vingança, ela pode ter surgido nessa encarnação, né, através de um inimigo que você construiu na infância, na adolescência ou na vida adulta, ou ela pode ter vindo aí de outra encarnação, né, de histórias, de históricos passados. Por isso que às vezes a gente sente ali, né, uma rejeição, uma antipatia, um mal-estar perto de determinada pessoa e a gente não sabe porquê, né? Isso é de outras encarnações. Só que esse sentimento, né, geram emoções como raiva, ódio, rancor e ressentimento, que, se não tratado, vai gerar doenças. E as doenças reencarnatórias, né, que são chamadas também as doenças expiatórias? São doenças originadas no registro do perispírito, das experiências e dos vícios morais do passado. Lembra? Todas as nossas ações podem ser registradas no nosso perispírito, né? E esses são os registros das nossas ações lá no passado. E aí nós não temos muita escolha, né? É expiatório. Você vai ter que fazer esse resgate. Então se destinam a expurgar, né? A eliminar, né, da alma, em forma de sofrimento, os resíduos do mal correspondentes ao sofrimento por nós implantado na vida ou no corpo dos semelhantes e ou agressões que nós cometemos no nosso próprio corpo. E muitas vezes, na plenitude de responsabilidade, nós pedimos no nosso planejamento reencarnatório impedimentos físicos, doenças, que nos imunizem ante a possibilidade de reincidência nos erros, que nos faça caminhar mais rápido na nossa jornada evolutiva
produtiva, que acelere, né, a eliminação dos nossos débitos. Às vezes a gente fala assim, ó, pode jogar aí que a gente dá conta. Às vezes não dá, mas a gente fala que dá, né? Mas, às vezes, então, o Espírito, quando ele tem condições, ele participa desse projeto reencarnatório e ele pede, às vezes, determinados impedimentos ou determinadas doenças para fazer esse resgate mais rápido, né? Mas nem sempre o Espírito requisita deliberadamente determinadas enfermidades, às vezes é compulsório. E quando que se verificam esses processos compulsórios? Compulsório que a gente não tem escolha, tá? Quando, nos casos de suicídio, né, que nós causamos lesão no nosso perispírito, e no caso de delinquência, né, na prática deliberada e remitente do mal. Então, aí o espírito, ele não tem condições de escolha, ele está em coma espiritual, né, ele vai depender de terceiros para despertar. Então, não podendo participar, né, não tendo direito de participar desse planejamento, alguém vai suplicar em seu benefício, né? Geralmente nós anjos da guarda, nossos mentores, né? Para que a gente possa ter essa recuperação, né, dos atos indevidos que nós praticamos no passado. E como seria formado o genoma de um reencarnante? A formação embrionária, ela decorre da simbiose, né, da interação entre o programa genético, que é o genoma do indivíduo, e do seu programa reencarnatório, definidos ambos antes da fecundação para se compatibilizarem. Então, o programa genético corresponde às leis naturais que regulam a vida física, e o programa reencarnatório corresponde ao elenco das tarefas a serem cumpridas, de expiações a serem resgatadas naquela existência. Então, o perispírito, como a gente falou, ele é nosso modelo organizador biológico. É o perispírito que vai presidir a embriogênese desde as primeiras divisões da célula do ovo. Então, o processo de formação do embrião, o perispírito, ele participa. E lembra que a gente falou? Se o espírito já tiver lesões, isso vai ter consequências, certo? Então, esse perispírito, ele vai imprimir no material genético, herdado pelos pais, particulares alterações, seja a mutação de genes ou na expressão de determinadas disfunções em pleno acordo com as suas necessidades evolutivas. Então, o perispírito ele vai mudar o nosso corpo físico, né? Só que quando a gente tem registros, ele vai registrar isso e vai ter consequências. Então, não é só genético. E eu trago um exemplo para vocês que não é só genético, particular. Eu e minha irmã gêmeas, nós somos gêmeas, e nós somos univitelíneas. Então, o nosso código genético é o mesmo. Nós somos uma cópia uma da outra. Só que meu registro, o meu perispírito, as minhas lesões são diferentes da dela. E as minhas lesões causaram mutações de genes. Por isso eu tenho câncer e ela não. Tá? Então, o fato, aí, Raul Teixeira nos traz o seguinte questionamento. O fato de não apresentarmos doença, ou da gente não nascer com nenhuma doença, significa que nós não temos nenhum débito? Não necessariamente, né? Ninguém se imagina na Terra acima de qualquer suspeita. Nossa saúde de ferro de agora, muitas vezes é para suportar a saúde de papel de daqui a pouco. Eu acho muito interessante esse vídeo dele. Então não sabemos o que está nos esperando. Por vezes, não temos a doença hoje, porque não temos ainda a possibilidade de suportar o peso do nosso débito. Como se o nosso Senhor dissesse assim: deixa aqui seu fardo, vai lá, malhe bastante, crie musculatura, crie condições morais e depois retorne com o fardo que ficou para trás. Certo? Então, Raul nos alerta que ninguém brinque com a vida, ninguém brinca com o seu corpo. Tratemos de fazer o melhor enquanto é hoje e enquanto é agora. Então, né, não tem doença hoje, não
Não adquirir mais débitos, né? Porque às vezes nós estamos aqui fazendo os nossos exercícios para termos condições de suportar o resgate mais adiante. Então, utilizemos essa encarnação, né, de forma adequada, para que as coisas não fiquem piores às vezes, né? Então, não necessariamente porque você não tem uma doença hoje, não quer dizer que você não tem débito, né? E Emmanuel, no livro Consolador, na pergunta 95, quando é perguntado sobre questões de saúde, ele nos diz que, para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição das moléstias e de deficiências transitórias na Terra. Então, a gente observa que a doença é um processo de cura da alma, certo? É uma forma de expurgar os nossos débitos. Então, às vezes, a gente quer a cura do corpo, mas a doença é a cura da alma. Quais são os caminhos da cura? Bom, para a alma, renovação de valores, transformação moral. Para o perispírito, terapias alternativas, como a homeopatia, acupuntura, florais, água fluidificada, passe, cirurgia espiritual. Para o corpo físico, as terapias da medicina terrena. Mas Joana de Ângeles, no livro Plenitude, capítulo 11, frisa que, considerando a valiosa contribuição das terapias alternativas, não podemos esquecer que é na transformação moral do indivíduo para melhor, na ação da caridade, que a cura real se processa e o sofrimento se dilui, cedendo lugar à paz e ao equilíbrio. Né, Everton? O Everton trabalhou esse capítulo com a gente, eu achei bastante importante. Então, não adianta, se nós não tratarmos da alma, o tratamento ele vai ser paliativo. Por isso que para termos a cura real, é necessária a nossa reforma íntima e a nossa transformação moral. E no capítulo 9, no Joana de Ângeles, que também fala sobre o processo de autocura, ela nos diz que a mudança de diretriz mental, a fixação em ideias saudáveis, também gera uma psicosfera harmoniosa que produz as condições propiciatórias ao bem-estar, em sintonia inicial com a saúde. Isso porque a preservação do pensamento otimista, ele predispõe a um estado emocional receptivo à saúde. Então, pensamentos positivos, né, são muito importantes no processo de cura. Ela nos fala também, né, de uma alimentação balanceada, na qual se evitam os excessos de qualquer natureza. A alimentação para a vida, respeitando os limites impostos pela enfermidade, em vez de vida para a alimentação, que complica as funções do organismo ao quebrado, né, do organismo abatido. Okay? A fé, né, é um medicamento poderoso que pode potencializar mecanismos de cura endógena, né, de cura interior. Perdão incondicional, né, perdão ao outro e o auto-perdão também é importante. E perdão é um dos mais poderosos antibióticos que se possa usar, né? Porque ele vai à raiz do problema, certo? Porque, às vezes, como a gente comentou aqui, né, nos outros slides, muitas vezes a raiz do problema está no nosso rancor, na nossa inveja, que vai destruir as nossas defesas. E é por destruirmos as nossas defesas que nós ficamos doentes. Então, e o perdão também, né, ele não tem contraindicação, não tem efeito colateral e não tem custo financeiro. Mas aquele perdão certo, né, pessoal? Não é aquele perdão onde quer ter nunca mais, né? Perdão mesmo, né? E no caso de doenças reencarnatórias? Às vezes as reencarnatórias são aquelas que a gente não vai ter muita escolha, né? A gente vai nascer e vai ter que resgatar, certo? São as expiações. Nesses casos, é a resignação, aceitar o problema, sem desistir jamais de buscar uma solução, ações do bem, porque atos de bondade, né? Atos de bondade, por quê? Gerando novas causas com o bem,
praticado hoje, podemos interferir nas causas do mal praticado ontem, neutralizando-as e reconquistando com isso o nosso equilíbrio. E a revolta, né, no caso das doenças reencarnatórias, só vai gerar aflições maiores. E a rebeldia só vai destruir o quê? As nossas reservas do corpo, né? Então vai piorar ainda mais o nosso processo de recuperação. E a recidiva e o aparecimento de novas enfermidades ocorrem pela necessidade de depuração e de crescimento pelo sofrimento. É a necessidade da doença. O processo de cura da alma ainda não foi finalizado, porque os débitos ainda não foram totalmente drenados, né? Os nossos débitos, as nossas lesões causadas pelas nossas atitudes ainda não foram totalmente esgotadas, né? Então é preciso continuar com o processo de cura da nossa alma. Então, o mérito da cura, ela vem das nossas ações e da nossa capacidade de transformação. Somos responsáveis pelas nossas enfermidades, pelos nossos sofrimentos, mas no desenvolvimento moral está a fonte de todas as curas. Sejamos, portanto, médicos de nós mesmos, sejamos nós a promover a cura da nossa alma. E para finalizar, eu gostaria de deixar para vocês uma mensagem de Emmanuel, do livro Fonte Viva. Estás doente? Todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora, entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem da alma. A mente é a fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de seus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos e benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e volves aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. E o que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Qual gênio mal milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras a harmonia com os homens? Por mais se apressem os socorristas da terra e do plano espiritual, em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprudente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Essa é a mensagem de Emmanuel. Gostaria de agradecer a todos pela atenção, né? E vamos então à nossa prece de encerramento. Vamos então levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer por mais um ano que se inicia, agradecer pelo apoio da família, agradecer pelo emprego, né, pelo trabalho que nos possibilita o pão de cada dia. Que possamos, em mais esse ano que se inicia, agirmos com mais humildade, com fraternidade, com caridade, tolerância no nosso ambiente de trabalho, principalmente na nossa família. Que nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda, nossos anjos da guarda, nos guiem sempre na melhor direção para o nosso aprimoramento moral, para que possamos alcançar, né, a nossa evolução espiritual e a purificação da nossa alma.
Que Deus esteja com a gente hoje